A janela. Sempre haverá uma janela entre mim e a vida que deveria ser minha. Naquela noite, eu estava do lado de fora, olhando para dentro, como sempre estive, mas o vidro não me separava apenas de uma sala iluminada cheia de gente importante. Me separava da minha própria dignidade. Minha sogra tinha acabado de me dizer, com aquele sorriso que parecia gentil, mas cortava como lâmina afiada: "Você não tem classe para esse ambiente. Vai nos humilhar. Não apareça." As palavras ainda ecoavam na minha cabeça enquanto eu ficava ali, parada na varanda dos fundos da casa dela, vestida com o único vestido bom que eu tinha. O tecido azul marinho que eu escolhi com tanto cuidado, de repente parecia barato, comum, errado. Eu me sentia errada. O vento frio da noite mexia nas cortinas através da porta entreaberta. Eu podia sentir o cheiro do jantar que tinha sido preparado. Cordeiro assado com ervas finas. Vinho caro sendo aberto, aquele som seco da rolha saindo da garrafa. Risadas educadas, conversas importantes sobre coisas que aparentemente eu não tinha capacidade de entender. Lá dentro, via meu marido servindo drinks, rindo de piadas que eu não podia ouvir. Ele sabia que eu estava ali fora. Sabia e não fez nada. Só desviou o olhar quando nossos olhos se cruzaram por um segundo através do vidro. Aquilo doeu mais que todas as palavras venenosas da mãe dele, porque palavras eu já esperava. Mas a omissão dele, a covardia dele, aquilo ainda tinha o poder de me surpreender. Ainda doía como se fosse a primeira vez. O jantar era importante. Políticos influentes, empresários, gente que podia mudar o rumo dos negócios da família. Minha sogra tinha planejado tudo durante semanas. As flores eram orquídeas brancas importadas. O menu tinha sido revisado 3 vezes. A lista de convidados, cuidadosamente selecionada. Eu não estava nessa lista. Nunca estive, na verdade. Mas dessa vez ela disse em voz alta o que sempre deixou implícito: "Você não pertence aqui." Fazia frio naquela varanda. Um frio úmido que grudava na pele e entrava pelos ossos, se instalando no peito como um peso. Eu podia ter ido embora. Devia ter ido. Poderia ter chamado um táxi, voltado para casa, deixado aquela humilhação para trás. Mas algo me mantinha ali, observando através daquela janela. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse só cansaço de sempre correr, sempre me esconder, sempre desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Ou talvez, no fundo, eu soubesse que aquela noite seria diferente. Então ouvi a voz, grave, forte, inconfundível. Estava vindo da sala, mas parecia preencher toda a casa, ecoando pelas paredes até chegar a mim. "Marina? Marina Andrade? É você aí?" Meu corpo congelou. Cada músculo ficou tenso. Reconheci a voz antes mesmo de ver o rosto. O senador Carvalho estava se aproximando da janela, os olhos arregalados de surpresa e alegria genuína. Ele me viu, me reconheceu e gritou meu nome como se tivesse encontrado uma velha amiga querida que não via há anos. "Entre aqui, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí fora no frio?" Senti todos os olhares se virarem. Minha sogra ficou branca, não pálida, não apenas sem cor, branca como papel, como se todo o sangue tivesse drenado do rosto dela de uma vez. Meu marido deixou cair o copo que segurava, e o som do vidro se estilhaçando no chão de mármore foi como um presságio, como o som de algo quebrando irremediavelmente. Naquele momento, parada entre o frio da varanda e o calor da sala, entre a invisibilidade e o reconhecimento, entre quem eu tinha me tornado e quem eu realmente era, eu entendi algo. A janela não estava ali para me manter fora. Estava ali para que todos pudessem ver, finalmente, quem eu realmente era. E mais importante, para que eu mesma pudesse ver. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como cheguei até aquela varanda, até aquele momento em que minha vida inteira estava prestes a virar do avesso. Conheci Rafael numa tarde de outono, há 6 anos. Eu tinha acabado de sair de uma reunião frustrante na ONG onde trabalhava. Estava cansada, com fome, e ele esbarrou em mim na porta da cafeteria. Derrubou meus papéis, pediu desculpas, ajudou a juntar tudo e acabamos conversando. Ele era bonito, engraçado, atencioso, parecia perfeito. E talvez por isso eu devesse ter desconfiado. Nada realmente perfeito existe, não é? Mas eu tinha 28 anos, estava cansada de relacionamentos que não iam a lugar nenhum, de homens que se assustavam com minha ambição, minha voz alta, minha certeza sobre quem eu era e o que queria. E quando ele me pediu em casamento depois de 1 ano, eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Devia ter pensado pelo menos uma. A primeira vez que encontrei Dona Glória, minha sogra, foi num almoço de domingo na casa dela.
Uma mansão no bairro nobre da cidade, com jardins que pareciam saídos de revista de decoração e empregados que andavam em silêncio como fantasmas bem treinados. Ela me recebeu na porta com um abraço que não aqueceu nada, frio como o mármore do chão que eu pisava, e um sorriso que não chegou aos olhos. Os olhos dela me mediram de cima a baixo naquele primeiro segundo, e eu já sabia. Já sabia que tinha sido pesada e achada insuficiente. "Que vestido interessante, querida", ela disse, olhando minha roupa floral com uma expressão que deixava claro que interessante não era elogio. Interessante era código para inadequado, para sem gosto, para não pertence aqui. Rafael não percebeu. Ou fingiu não perceber. Ele já estava acostumado com o jeito da mãe, com aquelas frases envenenadas disfarçadas de gentileza. Naquele dia, ela fez questão de mencionar 3 vezes que o apartamento onde morávamos era propriedade dela. Comentou 2 vezes sobre minhas unhas sem esmalte, dizendo que mulheres de verdade cuidam da aparência. E perguntou, na frente de toda a família reunida ao redor daquela mesa enorme, se eu realmente achava que meu salário de advogada em início de carreira seria suficiente para manter o padrão que Rafael estava acostumado. Eu ri. Forcei uma risada e disse que daríamos nosso jeito, que amor era mais importante que dinheiro. Por dentro, algo se encolheu. Era a primeira vez que alguém media meu valor em dinheiro na minha frente, como se eu fosse uma mercadoria numa prateleira. Não seria a última. Aquela se tornaria a régua de Dona Glória para tudo. Quanto eu ganhava, quanto eu gastava, quanto eu valia. Os meses seguintes foram uma masterclass em humilhação sutil. Dona Glória tinha o dom, o talento perverso de transformar qualquer situação em oportunidade para me diminuir, sempre com um sorriso, sempre com testemunhas, sempre de um jeito que, se eu reclamasse, pareceria que eu era sensível demais, dramática demais, que estava exagerando. No chá de panela que ela organizou sem me consultar, comentou alto que era uma pena eu não saber cozinhar como as esposas das gerações anteriores sabiam. Minha mãe, disse ela para as amigas dela, ensinou-me tudo sobre manter uma casa. É importante uma mulher saber fazer essas coisas, não é? Olhou para mim, mesmo que trabalhe fora. No jantar de Natal, comparou meu corpo com o da ex-namorada de Rafael, a filha de um desembargador, que segundo ela tinha mais elegância natural, mais classe, aquela coisa que não se aprende, se nasce com. Rafael estava ao lado dela quando disse isso. Riu. Riu da comparação humilhante que a mãe fez entre mim e outra mulher. Foi ali que deveria ter ido embora. Mas não fui. Rafael? Rafael ouvia tudo e não dizia nada. Ou pior, ria junto, achava graça, me dava um tapinha no ombro depois e sussurrava. Não leva a mal, é jeito dela. Você sabe como ela é. Como se jeito fosse desculpa para a crueldade. Como se saber como ela era tornasse tudo aceitável. Eu comecei a me apagar. Devagar, como tinta que desbota no sol dia após dia, até que você nem lembra mais que cor era antes. Deixei de falar nas reuniões de família. Passei a pedir a opinião de Dona Glória antes de comprar qualquer coisa, até roupa íntima. Vesti roupas mais discretas, cores mais neutras, nada que chamasse atenção. Falei mais baixo, ocupei menos espaço, encolhi. Me tornei menor a cada dia. E mesmo assim, nunca era o suficiente. Nunca era boa o bastante, elegante o bastante, classe o bastante. Foi num domingo, 3 anos depois do casamento, que algo quebrou dentro de mim. Estávamos todos reunidos para o aniversário de Dona Glória. 70 anos. Uma festa grande, importante. Ela tinha convidado as amigas do clube, as cunhadas, a família inteira, conhecidos importantes. Eu passei a manhã ajudando na cozinha, arrumando as mesas, cuidando de cada detalhe, polindo cada garfo, dobrando cada guardanapo. Quando todos se sentaram para o almoço, não havia lugar para mim. Literalmente. Dona Glória tinha contado os lugares, mas aparentemente eu não entrava na conta. 32 pessoas, 32 cadeiras, todas ocupadas, menos uma para mim. Rafael percebeu, mas ficou sentado, esperando que eu resolvesse, que eu me virasse como sempre. Acabei comendo em pé, na cozinha, com o prato na mão, ouvindo os garfos tilintando contra a porcelana fina lá fora. Uma das amigas dela veio buscar mais vinho e me viu ali, sozinha, de pé, com o prato equilibrado numa mão, enquanto a outra segurava o garfo. Ela não disse nada, mas o olhar dela disse tudo. Pena. Aquele olhar tinha pena de mim. E foi ali, naquela cozinha, comendo sozinha enquanto ouvia risos e conversas lá fora, que entendi algo fundamental. Eu tinha me tornado invisível. Pior que invisível. Tinha me tornado conveniente, útil. Uma ferramenta que se usava quando necessário e se guardava quando não.
Mas eu não tinha nascido assim. Houve um tempo em que eu ocupava espaço, fazia barulho, importava. Antes de Rafael, antes de Dona Glória, eu tinha uma vida que significava algo. Trabalhava numa ONG de direitos humanos. Conhecia deputados, senadores, juízes, gente que fazia leis, que mudava o país. Tinha feito parte de projetos importantes, tinha meu nome em relatórios que chegaram a Brasília, que viraram políticas públicas. Mas eu deixei tudo isso de lado quando Rafael disse que a família dele precisava que eu focasse em construir nosso lar, em estar presente, em ser esposa de verdade. Estar presente. Que piada amarga. Eu estava tão presente que tinha desaparecido completamente. Naquela noite do aniversário, olhei no espelho do banheiro e não me reconheci. A mulher que me encarava tinha ombros caídos, curvados pelo peso de 3 anos de humilhação, olhos sem brilho, apagados como luz que está morrendo. Boca acostumada a ficar fechada, a engolir palavras, a morder a língua até sangrar por dentro. Onde estava a Marina que argumentava em tribunais, que organizava campanhas, que acreditava, de verdade acreditava, que podia mudar o mundo? Ela estava ali, enterrada sob camadas de silêncio e submissão, mas não morta. Ainda não morta. Foi então que comecei a acordar, devagar, como quem acorda de um pesadelo longo e percebe aos poucos que o pesadelo não acabou quando abriu os olhos, que o pesadelo é a realidade. Comecei a prestar atenção, em tudo, nas mentiras pequenas que Dona Glória contava, dizendo que não tinha dinheiro, mas comprando bolsas de grife, nos gastos que ela fazia com o dinheiro que teoricamente era de Rafael, mas que ela controlava. Nas manipulações sutis, nas contradições, em toda a rede de controle que ela tinha tecido, não só ao meu redor, mas ao redor de todos na família. Voltei a trabalhar. Não perguntei permissão, apenas voltei. Aceitei um projeto de consultoria sobre políticas públicas de proteção à infância. Pequeno, mas meu. Meu trabalho, minha área, minha voz. Rafael reclamou. Disse que não precisávamos do dinheiro, que eu deveria focar em casa. Dona Glória fez cara feia. Comentou que mulheres de família não precisavam trabalhar, que isso era para quem tinha necessidade. Eu fingi que não ouvi e continuei. E foi esse projeto que me reconectou com pessoas do meu passado profissional. Pessoas que lembravam quem eu era antes de me tornar apenas a nora de Dona Glória, incluindo o senador Carvalho, com quem eu tinha trabalhado 5 anos antes numa comissão sobre proteção à infância. A gente tinha passado meses desenvolvendo um projeto de lei juntos. Ele confiava no meu trabalho, na minha pesquisa, nas minhas ideias. Ele se lembrava de mim, do meu trabalho, do meu nome, do meu valor. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Quando Dona Glória anunciou o jantar com políticos importantes, ela nem me consultou sobre a data. Simplesmente informou. Haverá um jantar na sexta que vem. Gente importante, políticos, empresários. Você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Código para você não estar convidada. E quando perguntei, porque ainda tinha um resquício de esperança tola, se precisava de ajuda com algo, ela me olhou como se olha para um cachorro que late fora de hora. Esse jantar não é para você, querida. É coisa séria. Gente importante. Gente do nosso nível. A ênfase no nosso deixou claro que eu não fazia parte desse nós. Não discuti, só ouvi. E me preparei do mesmo jeito. Comprei um vestido discreto, mais bonito, com meu próprio dinheiro. O dinheiro que ganhei com o meu trabalho. Azul marinho, elegante, apropriado. Fiz o cabelo num salão simples. Me arrumei, porque alguma coisa dentro de mim sabia. Sabia que aquela noite seria importante. Não do jeito que Dona Glória planejou, mas importante. Cheguei na casa dela na hora marcada. Rafael já estava lá. Tinha ido mais cedo para ajudar a receber os convidados. Ele me viu chegar pela porta da frente e franziu a testa. Confuso, quase irritado. Eu sorri, aquele sorriso calmo que eu tinha aprendido a usar como escudo, e entrei. Dona Glória me interceptou no corredor antes que eu chegasse à sala. Seus olhos estavam duros como pedra, frios como gelo. A mão dela agarrou meu braço com força. "O que você está fazendo aqui?" A voz era baixa, mas tinha uma violência contida que fez meu estômago revirar. "Vim para o jantar", respondi, mantendo a voz mais calma que consegui, mais firme que me sentia. Ela me puxou com força, com uma força surpreendente para uma mulher da idade dela, me arrastou para longe da sala, para um canto escuro do corredor, onde ninguém podia nos ver. Sua voz era baixa, mas cheia de veneno puro. "Eu disse que você não era bem-vinda. Você não tem classe para esse ambiente."
Vai nos humilhar com sua falta de educação, seu jeito simples, sua origem comum? Essas pessoas são importantes, são do alto escalão, do verdadeiro poder. Você não entende desse mundo. Você nunca vai entender. Não apareça. Vá embora. Agora. Cada palavra era uma pedra atirada com precisão. Cada sílaba escolhida para machucar, para diminuir, para me colocar no meu lugar. O lugar que ela tinha decidido que era meu. Lá embaixo, longe, fora. Mas pela primeira vez em 3 anos, as pedras não me afundaram. Eu só respirei fundo, senti o ar entrando nos meus pulmões, enchendo meu peito, me dando força. Olhei para ela nos olhos que sempre me fizeram desviar o olhar. Não desviei. Entendo, foi tudo que disse. Minha voz saiu calma, não com a calma da submissão, com a calma de quem decidiu. E saí. Não fui embora da casa. Só saí daquele corredor, daquela conversa, daquela tentativa de me fazer desaparecer. Fui para a varanda dos fundos, onde podia ver tudo através da janela de vidro. Podia ver meu marido rindo com deputados, servindo uísque caro, fazendo piadas. Podia ver Dona Glória sendo a anfitriã perfeita, graciosa, charmosa, a matriarca adorada. Podia ver a vida que acontecia sem mim, que sempre aconteceu sem mim. O frio da noite mordia minha pele através do tecido fino do vestido. Eu deveria estar com raiva, deveria estar chorando, deveria estar me sentindo humilhada, pequena, rejeitada, mas só sentia uma calma estranha, profunda, como se tivesse finalmente visto tudo com clareza absoluta, como se uma névoa que esteve lá por 3 anos tivesse se dissipado de uma vez. Foi quando ouvi meu nome. Marina? Marina Andrade? O senador Carvalho estava parado perto da janela, com um copo de uísque na mão, os olhos fixos em mim através do vidro. Ele parecia genuinamente surpreso, genuinamente feliz de me ver. É você aí? Entre aqui. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo aí fora no frio? Não foi um pedido educado, foi quase uma ordem, mas uma ordem dita com afeto verdadeiro, com respeito, com o tipo de reconhecimento que eu não recebia fazia anos, o tipo de reconhecimento que me lembrou que eu tinha valor, que sempre tive. Todos os olhares na sala se viraram para mim, para a janela, para a mulher que não deveria estar ali, que tinha sido proibida de estar ali. Dona Glória ficou branca, não pálida, branca como papel, branca como morte. O senador não esperou eu responder. Ele mesmo abriu a porta da varanda e veio até mim, sorrindo aquele sorriso largo, genuíno, como se tivesse encontrado uma pessoa querida que não via há muito tempo. Marina Andrade. Quanto tempo? Estava aqui ouvindo o pessoal falar sobre projetos sociais, sobre as novas políticas de proteção à infância e lembrei de você imediatamente. Foi a melhor consultora com quem já trabalhei. Aquele projeto sobre proteção à infância só funcionou, só virou lei por sua causa, seu trabalho, sua pesquisa, sua dedicação. Ele falava alto, alto o suficiente para todos ouvirem, e todos ouviam, cada palavra ecoando naquela sala luxuosa. Senti meu rosto esquentar, não de vergonha, de algo diferente, de validação, de reconhecimento real, do tipo que vem de alguém que realmente te conhece, que realmente viu seu trabalho, seu valor. Senador, que bom ver o senhor, consegui dizer, e minha voz saiu mais firme do que imaginei que sairia, mais forte, mais parecida com a voz que eu tinha antes. Mas o que está fazendo aí fora no frio? Entre. Preciso te apresentar para algumas pessoas. Temos um projeto novo na Câmara, uma nova comissão sobre políticas de proteção social, e você ia adorar. Precisamos de gente competente, gente que realmente entende, não esses consultores de fachada que só querem aparecer. Aliás, ele olhou em volta da sala, fazendo questão de que todos prestassem atenção. Quem aqui conhece a doutora Marina Andrade? Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, constrangido, que é mais barulhento que gritos. Dona Glória tentou sorrir. Tentou manter a compostura, aquela máscara perfeita que ela usava. Não conseguiu. A boca dela tremia nas pontas. As mãos apertavam a taça de vinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Marina é minha nora, ela disse. E a voz dela saiu estranhamente aguda, fina, sem a autoridade de sempre. Sua nora? O senador pareceu genuinamente surpreso, encantado até. Nossa, que coincidência maravilhosa! Que sorte a sua! Deve ter muito orgulho dela. Marina é brilhante, uma das mentes mais afiadas que conheci na área de direitos humanos. Trabalhamos juntos há uns 5 anos numa comissão sobre proteção à infância. O trabalho dela, a pesquisa dela, ajudou a moldar políticas que estão em vigor até hoje, salvando vidas até hoje.
Ele continuou falando. Contou sobre projetos específicos, sobre reuniões onde minha argumentação tinha mudado votos de parlamentares indecisos, sobre relatórios que eu tinha escrito que tinham virado base para leis federais, sobre meu conhecimento técnico, minha dedicação, minha competência. E enquanto ele falava, senti algo mudar no ar da sala. As pessoas me olhavam diferente, com interesse genuíno, com respeito, com curiosidade, como se eu tivesse acabado de aparecer, quando na verdade eu estava ali o tempo todo. Só não me viam, ou não queriam ver. Rafael estava paralisado perto do bar, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Não sabia se de vergonha ou raiva, talvez dos dois. Dona Glória tentou recuperar o controle da situação, tentou reassumir o comando da sua própria festa, da sua própria casa. Sim, a Marina é muito dedicada ao trabalho dela, ela disse, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Mas ela estava ocupada hoje, tinha compromissos, não sabia que conseguiria vir. Ocupada? O senador riu, uma risada genuína de incredulidade. Fazendo o que é mais importante que estar aqui discutindo o futuro de políticas públicas que afetam milhões de pessoas? Ele se virou para mim, os olhos brilhando com entusiasmo. Marina, você precisa conhecer a deputada Ferreira. Ela está montando uma comissão nova sobre direitos das mulheres e procura gente competente, gente que realmente trabalha, não esses marqueteiros que só querem aparecer em foto. Vem comigo. E assim, com o braço do senador me guiando gentilmente, mas firmemente, entrei naquela sala. Atravessei a porta que minha própria sogra tinha me proibido de cruzar. Pisei naquele chão que ela disse que eu não tinha classe para pisar. E senti cada olhar em mim. Alguns curiosos, alguns surpresos, alguns admirados. O de Dona Glória, mortificado, horrorizado, vendo seu controle escapar entre os dedos como areia. A deputada Ferreira era uma mulher de uns 50 anos, elegante de um jeito natural, não forçado, com olhos inteligentes que te analisavam em segundos. Quando o senador me apresentou, ela apertou minha mão com firmeza real. Marina Andrade, conheço seu nome. Li seu trabalho sobre políticas de proteção social aplicadas em comunidades vulneráveis. Impressionante. Sério, impressionante. Por que você não está trabalhando com a gente em Brasília? Precisamos de gente assim. Não tive tempo de responder. Outras pessoas se aproximaram. Um vereador que eu conhecia de outro projeto. Um empresário que financiava ONGs e queria saber minha opinião sobre onde investir. Uma jornalista que cobria política social e queria agendar uma entrevista. Todos tinham perguntas, todos queriam conversar, todos me viam. Eu tinha me esquecido como era isso. Ser vista de verdade, ser ouvida, ser levada a sério, ser reconhecida pelo que você faz, pelo que você sabe, pelo que você vale. Não por quem você casou, não por quanto dinheiro tem, mas por quem você é. Dona Glória tentou se aproximar algumas vezes, tentou me puxar para um canto, tentou retomar o controle, mas sempre havia alguém me fazendo uma pergunta, pedindo minha opinião sobre algum projeto, minha análise sobre alguma política. Ela ficou ali, na beira da sala, observando de longe, assistindo a nora que ela chamou de sem classe receber mais atenção, mais respeito, mais reconhecimento que ela mesma jamais recebeu. Em um determinado momento, Rafael se aproximou, segurou meu braço com força, apertando, os dedos marcando minha pele. Fingia carinho, mas machucava. Precisamos conversar, ele sussurrou no meu ouvido, a voz tensa. Agora não, respondi, me soltando com delicadeza, mas firmeza, sorrindo para um convidado que se aproximava com outra pergunta. Estou ocupada. A expressão no rosto dele foi quase cômica, choque puro. Como se eu tivesse falado em uma língua completamente desconhecida, como se a palavra não vinda da minha boca fosse algo impossível, impensável. O jantar foi servido às 8, e dessa vez havia um lugar para mim à mesa, um bom lugar. Entre a deputada Ferreira e um secretário estadual que queria saber minha opinião sobre reforma educacional, sobre como implementar políticas de proteção nas escolas. Dona Glória sentou na ponta oposta da mesa comprida, empertigada, rígida, o sorriso fixo no rosto como uma máscara mal colada, rachando nas bordas. Durante a refeição, a conversa fluiu sobre políticas, projetos, mudanças necessárias, problemas sociais, soluções possíveis. Eu falava, argumentava, discordava quando necessário. Concordava quando fazia sentido. Contribuía com dados, com pesquisas que tinha lido, com experiências de campo. Eu era eu mesma. A Marina que tinha se perdido em algum lugar entre o altar e aquela casa grande e fria. A Marina que eu enterrei para caber num espaço pequeno demais para mim. A deputada Ferreira se virou para Dona Glória em certo momento,
genuinamente curiosa. A senhora deve estar muito orgulhosa de ter uma nora tão talentosa, tão dedicada. Dona Glória quase engasgou com o vinho tinto que estava tomando. Tossiu. Limpou a boca com o guardanapo de linho. Sim, muito orgulhosa, ela conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Imagino que a senhora deva consultar Marina sobre muitas decisões da família, a deputada continuou, inocente, sem saber a bomba que estava soltando. Com essa cabeça política que ela tem, essa visão ampla de mundo, deve ser um recurso valioso. Dona Glória não respondeu. Só sorriu aquele sorriso apertado, doloroso, que eu conhecia tão bem. O sorriso de quem está perdendo o controle, e sabe disso. Quando o jantar terminou, já passava das 11 da noite. Os convidados começaram a ir embora aos poucos, satisfeitos, bem alimentados, tendo tido conversas produtivas. Vários me pediram o contato, anotaram meu telefone, meu e-mail. Queriam marcar reuniões, discutir projetos, um convite para uma audiência pública na Câmara, outro para um seminário sobre políticas sociais, uma proposta de consultoria, oportunidades. Portas se abrindo. O senador Carvalho foi o último a sair. Ele apertou minha mão com as duas dele, olhou nos meus olhos com sinceridade. Você faz falta nessa área, Marina. Faz muita falta. Não se esconda. O mundo precisa de gente como você. De gente competente, dedicada, que realmente se importa. Não deixe ninguém apagar sua luz. Ninguém. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça muito depois que ele atravessou a porta. Entrou no carro oficial, foi embora. Quando a porta se fechou atrás do último convidado e só restamos nós três, eu, Rafael e Dona Glória, o silêncio era pesado, como concreto molhado, denso, sufocante. Dona Glória me encarou e pela primeira vez em 3 anos não tinha mais aquele ar de superioridade absoluta, aquela certeza inabalável de que estava no controle. Tinha algo diferente nos olhos dela, algo mais parecido com medo. Medo de que o império que construiu, o controle que exerceu, estivesse desmoronando. Você devia ter me contado que conhecia essas pessoas, ela disse, a voz tentando soar casual, leve, mas saindo trêmula nas bordas. Que tinha esses contatos importantes. Olhei para ela, realmente olhei. Não desviei o olhar como sempre fazia. E vi uma mulher que passara a vida inteira construindo uma imagem de poder, de controle, de importância social, e que acabara de ver tudo isso ameaçado pela nora que ela passou anos tentando apagar, tentando diminuir, tentando tornar invisível. Eu contei, respondi com calma absoluta. Quando nos conhecemos pela primeira vez, contei sobre meu trabalho, minha carreira, os projetos de que participei, as pessoas com quem trabalhei. Você não quis ouvir. Disse que tudo isso era coisa de jovem idealista, sem noção do mundo real, sem experiência de vida. Disse que eu precisava crescer, amadurecer, entender que o mundo não funciona com boas intenções. Ela abriu a boca para responder. Fechou. Abriu de novo. Fechou. Não tinha resposta. Não tinha defesa. Rafael tentou intervir, tentou controlar a situação, mediar como sempre fazia. Sempre mediar, nunca tomar lado, nunca me defender de verdade. Marina, você podia ter avisado que viria. Causou uma situação constrangedora para todos nós. Algo quente subiu pelo meu peito. Não era raiva explosiva. Era indignação limpa, clara, justificada. Indignação que tinha sido engolida, suprimida, silenciada por 3 anos inteiros. Constrangedora, virei para ele, encarei meu marido de verdade pela primeira vez em muito tempo. A situação constrangedora foi sua mãe me colocar para fora da própria casa dela como se eu fosse uma vergonha, uma humilhação ambulante. Foi você ficar calado, parado, servindo drinks enquanto ela me humilhava. Foi passar 3 anos ouvindo ela me diminuir, me desqualificar, me tratar como se eu não valesse nada e não dizer uma única palavra em minha defesa. Nenhuma. Isso foi constrangedor, Rafael. Marina, ele começou, a voz subindo, mas eu levantei a mão. Pela primeira vez, levantei a mão para calá-lo. Não. Balancei a cabeça. Falei durante 3 anos só o que vocês dois queriam ouvir. Só concordei, só me calei, só engoli. Agora vão me ouvir de verdade. Fiz uma pausa, respirei fundo, senti o ar enchendo meus pulmões. Sou advogada. Advogada formada,
pós-graduada, especializada. Trabalhei em projetos nacionais que mudaram vidas. Conheço metade das pessoas importantes dessa cidade. Tenho capacidade intelectual, profissional e social para estar em qualquer ambiente que eu queira estar. E o fato de vocês dois nunca terem se dado ao trabalho de realmente me conhecer, de me valorizar, de me respeitar pelo que sou, diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Dona Glória finalmente encontrou a voz. Encontrou a raiva que sempre usou como arma. Você não pode me falar assim. Esta é minha casa. Minha casa. É mesmo, concordei, mantendo a calma. Sua casa, suas regras, seu controle absoluto sobre tudo e todos. Mas eu não sou mais parte desse jogo. Não aceito mais as regras. Olhei para Rafael, para o homem com quem casei, achando que construiria uma vida. E você precisa decidir se quer uma esposa, uma parceira, uma companheira de verdade, ou se quer uma empregada muda, obediente, que sua mãe possa controlar como controla tudo mais. Porque eu não sou mais essa pessoa. Nunca mais vou ser. O silêncio que seguiu foi absoluto. Saí daquela casa naquela noite, sem olhar para trás. Dirigi até o apartamento que tecnicamente era de Dona Glória, mas que era meu lar, ou tinha sido. As ruas estavam vazias, silenciosas. Eu deveria estar chorando, deveria estar em pânico, mas só sentia uma paz estranha, profunda, como se tivesse finalmente recuperado algo essencial que tinha perdido. Rafael chegou 2 horas depois. Bateu na porta, entrou sem esperar resposta, tentou argumentar. Disse que eu estava exagerando, sendo dramática, que as coisas não eram tão ruins assim, que a mãe dele tinha ciúmes, sim, mas no fundo me amava à maneira dela, que eu deveria ter mais paciência, mais compreensão, mais maturidade para lidar com a situação. Ouvi tudo em silêncio, sentada no sofá, mãos no colo, olhando para ele falar. E quando ele terminou, quando o discurso dele acabou, disse apenas uma coisa: amanhã vou procurar um apartamento, meu, no meu nome, com meu dinheiro. Você decide se vem comigo ou se fica com sua mãe. Mas não vou mais viver sob o controle dela. Não vou mais aceitar humilhação como se fosse amor. Não vou mais ser invisível na minha própria vida. Ele ficou chocado, boca aberta, olhos arregalados. Achou que eu estava blefando, ameaçando para conseguir algo, manipulando como a mãe dele fazia. Não estava, não era blefe, era decisão. Nas semanas seguintes, várias coisas aconteceram rápido. Aceitei o convite da deputada Ferreira para trabalhar como consultora em um projeto novo sobre políticas de gênero. Aluguei um apartamento pequeno, modesto, mas completamente meu. Mudei minhas coisas numa tarde de terça, enquanto Rafael estava no trabalho. Roupas, livros, documentos. Deixei para trás tudo que era dele ou da família dele. Ele tentou me convencer a voltar. Ligou, mandou mensagens, apareceu no meu trabalho, chorou, prometeu mudanças. Disse que conversaria com a mãe dele, que estabeleceria limites, que seria diferente. Mas as promessas vinham sempre seguidas de mas, e você também precisa entender. E não foi tão grave assim. Dona Glória nunca pediu desculpas, nunca admitiu ter errado, nunca reconheceu a humilhação, o abuso emocional, o controle. O máximo que fez foi mandar Rafael me dizer que eu estava sendo muito sensível demais, muito dramática, muito egoísta ao destruir uma família por causa de bobagens. Egoísta. Aquela palavra me fez rir uma risada amarga. Durante 3 anos eu tinha me dobrado, me diminuído, me silenciado para agradar. E no momento em que escolhi me respeitar, virei egoísta. Rafael acabou escolhendo a mãe. Não com palavras diretas, mas com ações. Ou melhor, com a falta delas. Nunca confrontou Dona Glória de verdade. Nunca estabeleceu limites reais. Nunca escolheu nosso casamento, nossa vida juntos, acima do conforto de não desagradar a mãe, de não criar conflito, de manter a paz familiar. Assinamos os papéis do divórcio 6 meses depois daquele jantar que mudou tudo. Soube por terceiros que Dona Glória ficou furiosa com a separação. Contava para todo mundo que eu tinha abandonado Rafael, que eu era uma oportunista, que só estava com ele por interesse no dinheiro da família, e quando apareceu coisa melhor, oportunidades melhores, pulei fora sem olhar para trás. As histórias mudavam dependendo da audiência, mas o tema era sempre o mesmo. Eu era a vilã, a interesseira, a que destruiu uma família. Algumas pessoas acreditaram na versão dela, muitas não. Especialmente aquelas que estavam naquele jantar e tinham visto com os próprios olhos a forma como ela me tratou, a forma como me fez ficar do lado de fora no frio, como se eu fosse menos que nada. Hoje, 2 anos depois daquela noite na varanda, minha vida é completamente diferente. Moro num apartamento pequeno de um quarto que é inteiramente meu.
pago com meu salário, decoro do meu jeito, vivo do meu jeito, trabalho em projetos que realmente importam, que mudam vidas, que fazem diferença. Voltei a ter voz ativa, opinião própria, presença real no mundo. Recuperei a Marina que eu tinha enterrado para caber num espaço pequeno demais. Às vezes encontro pessoas que conhecem Dona Glória em eventos, em reuniões profissionais. Algumas me olham com pena, ainda acreditando na versão dela da história. Outras me olham com respeito, sabendo a verdade, tendo visto ou ouvido o que realmente aconteceu. Aprendi que não posso controlar o que as pessoas pensam sobre mim. Só posso controlar quem eu sou e como vivo minha vida. Rafael casou de novo no ano passado, com uma moça 10 anos mais jovem, mais quieta, mais submissa, que, segundo me contaram, Dona Glória absolutamente adora. Ela é perfeita. Disseram que Dona Glória disse. Sabe o lugar dela, não cria problemas. Fico genuinamente feliz por ele. Por eles, de verdade. Espero que dessa vez ele aprenda a ser marido de alguém, parceiro de verdade, não filho eterno de mãe controladora. Mas sei, no fundo sei, que provavelmente não vai aprender. Alguns homens nunca aprendem. Alguns homens passam a vida inteira sendo meninos. Quanto a Dona Glória, a última vez que soube dela em detalhes foi numa festa beneficente que organizei para a ONG onde trabalho. Um evento grande, importante, com políticos, empresários, formadores de opinião. Ela estava lá entre os convidados, toda arrumada, toda importante. Me viu no palco apresentando o projeto, explicando o impacto social, agradecendo os apoiadores, sendo aplaudida de pé. Nossos olhos se encontraram por um segundo através da multidão. Não sorri, não acenei, não fingi. Só reconheci sua presença com um movimento mínimo de cabeça e segui em frente com minha fala, porque essa é a verdade que aprendi naquele jantar, naquela varanda fria. Algumas pessoas vão passar a vida inteira tentando te fazer pequena porque a grandeza de outras, o sucesso de outras, o brilho de outras ameaça o frágil castelo de mentiras que construíram sobre si mesmas. Dona Glória precisava que eu fosse menos para que ela pudesse se sentir mais. Minha invisibilidade alimentava a importância dela, mas eu não nasci para ser pequena. Nenhuma de nós nasceu para isso. Se você está ouvindo essa história e se vê nela, se reconhece sua vida, seus sentimentos, suas feridas, se você tem uma sogra, uma mãe, uma pessoa na sua vida que te faz sentir que nunca é o suficiente, que não tem classe, que não merece estar em certos lugares, que sempre está errada, sempre inadequada, sempre menos, escuta o que eu vou te dizer com toda sinceridade. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre será suficiente. O problema nunca, nunca foi você. Foi sempre quem tentou te convencer do contrário. Foi sempre quem precisou te diminuir para se sentir grande. Não vai ser fácil sair dessa situação. Não foi para mim. Vai doer. Vai ser assustador. Vai parecer impossível em alguns momentos. Vão te chamar de egoísta, de louca, de exagerada, de sensível demais, de dramática. Vão contar versões da história onde você é a vilã, a ingrata, a que destruiu tudo. Deixa falarem, deixa inventarem. Você sabe a verdade. Porque no fim, a única opinião que realmente importa é a sua sobre você mesma. E quando você olhar no espelho e reconhecer a pessoa que te olha de volta, quando você sentir orgulho em vez de vergonha, quando você ocupar espaço sem pedir desculpas, sem se encolher, sem desaparecer, vai entender. Vai entender que valeu cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida. A liberdade não tem preço. E sua dignidade não é, nunca foi, nunca será negociável. Aquela janela que me separava da sala naquela noite não era uma barreira para me manter fora. Era um espelho que mostrou exatamente quem era quem. Mostrou a verdade que eu precisava ver e me mostrou quem eu precisava ser. Quem eu sempre fui por baixo de todas as camadas de silêncio. Não estou mais do lado de fora, olhando para dentro, sentindo frio, sentindo pequena. Estou exatamente onde preciso estar, no centro da minha própria vida. Protagonista da minha própria história. E você também pode estar. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração.
Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Você não nasceu para ser sombra na vida de ninguém. Nasceu para ser luz, sua própria luz. E está tudo bem. É mais que certo. É necessário escolher brilhar.